Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Santiago. Eu já vim falar um pouquinho para você a respeito da dermatologia de uma maneira simples, descomplicada, que acrescente no seu dia a dia. Em geral, quando eu recebo o paciente na clínica, o primeiro procedimento que as pessoas decidem fazer é a toxina botulínica. Por conta disso, esse vai ser o primeiro tema da nossa série de informações bem completas a respeito de todos os assuntos mais interessantes da dermato, que muita gente tem muitas dúvidas a respeito deles. Ao contrário do que muita gente pensa, a toxina não foi desenvolvida de cara para o tratamento na dermatologia. Na verdade, um casal de médicos no Canadá, durante um tratamento para blefaroespasmo, que é aquele tremelique que dá nas pálpebras, eles perceberam que as pacientes estavam ficando sem rugas na região ao redor dos olhos. Durante a aplicação, a paciente perguntou: será que você não pode aplicar também na minha testa, já que eu estou ficando sem ruga aqui na região dos olhos? E aí eles iniciaram estudos para descobrir quais eram as áreas que também poderiam ser tratadas com a toxina. Atualmente, a gente entende que diversas áreas, tanto na dermatologia quanto outras áreas da medicina, também têm benefício com o tratamento da toxina. Como que funciona? A toxina impede a movimentação da musculatura. Então, aquela musculatura que era muito forte, que contrai com muita força, ela perde um pouco aquele movimento de uma maneira muito controlada. Dessa forma, a gente para de amassar a nossa pele. Consequentemente, a gente diminui a contração e a formação daqueles vincos, aquelas rugas mais finas e aquelas rugas que já ficam persistentes. A nossa pele é como se fosse um papel. Imagina que a gente amassa com muita força. Ao longo do tempo, se a gente desamassa rápido, a gente até consegue aquele papel um pouquinho mais lisinho. Mas ao longo do tempo, nem que você passe ferro quente, o papel não volta a ser como era antes. A mesma coisa acontece com a nossa pele. Quando a gente relaxa a musculatura, a pele para de contrair, os vincos diminuem. E ao longo do tempo, a gente também tem um benefício. Então, a longo prazo, a gente consegue melhorar o arqueamento da sobrancelha, a gente consegue diminuir a força de contração de alguma musculatura, que, por exemplo, a musculatura do masseter. Algumas pessoas têm dificuldade até para dormir por conta da força de contração dessa região. Com o tratamento com a toxina botulínica, a gente consegue relaxar essa musculatura e o paciente consegue evoluir tanto com uma melhora do afinamento do rosto, como um sono mais relaxado, porque fica com diminui aquele ranger dos dentes que incomoda durante o descanso. E aí muita gente me pergunta: quem tem indicação? Existe uma idade mínima para fazer a aplicação da toxina botulínica? Na verdade, a gente não tem um limite inferior para iniciar a aplicação de toxina botulínica, até porque em outras áreas da medicina, crianças recebem tratamentos com a toxina botulínica, por exemplo, para tratar espasmo muscular. Mas na dermatologia, para fins estéticos, em geral, paciente adolescente a gente já pode começar a tratar, principalmente se, não para tratamento de ruga, mas se tem uma hipertrofia do masseter, por exemplo, a gente pode começar a fazer. Se a paciente desde novinha já tem muita força no corrugador, que é esse músculo que faz essa força aqui no meio da testa, e a gente percebe que a ruga já está começando a se formar, então ali por volta dos 20 anos a gente também pode aplicar. Então isso é muito avaliado de caso a caso. Uma coisa que é interessante a gente perceber é como que é a contração muscular dos pais, porque os filhos tendem a repetir aquela contração. Então, se o seu pai, se a sua mãe tem aquela ruga do bravo, por exemplo, muito forte, muito funda, é importante que você comece a tratar com um pouco mais rápido, para que você evite a formação desse vínculo. Essa área especificamente é uma área muito delicada, por exemplo, para a gente colocar preenchimento, que é algo que a gente vai conversar também um pouco mais lá na frente. Então é importante a gente prevenir a formação dessa ruga para que a gente não tenha que tratar depois com preenchimento ou com fios, que na verdade é um tratamento um pouco mais difícil da gente conseguir. Então é muito melhor a gente trabalhar na prevenção da formação desses vincos. E sobre as contraindicações, quem que não pode aplicar a toxina botulínica? Em geral, a gente costuma contraindicar para as pacientes que estão gestantes. Mas é porque vai fazer mal para o bebê? Na verdade, não. É porque a gente não tem estudos controlados em grávidas, né? Então, a gente não pode fazer estudos nas pacientes que estão gestantes. Por conta disso, a gente não tem como atestar a segurança, logo, a gente não faz a toxina. Entretanto, a maioria das mãezinhas que acabam de ter neném, logo em seguida, mesmo amamentando, já pode fazer a aplicação da toxina botulínica. Então, é muito comum lá na clínica, a paciente, assim,
No segundo mês pós-parto, porque teve o neném, está naquela fase de adaptação, então depois do segundo mês a rotina já está um pouco mais estabilizada, volta para a clínica e a gente pode retomar praticamente todos os procedimentos injetáveis que ela já era acostumada a fazer ou que ela também quer iniciar naquele momento. E aí o que é muito comum acontecer, principalmente para quem está fazendo toxina botulínica pela primeira vez, a paciente acaba de fazer a aplicação, vai correndo para o espelho para saber se já está fazendo efeito. Calma, gente, não é assim da noite pro dia tão rápido. A gente aplica a toxina, ela demora pelo menos uns 3 dias para começar a fazer efeito e depois ela vai se ajustando. Depois de 2 semanas, a gente consegue reavaliar para ver se a gente precisa fazer algum tipo de retoque. Em geral, a gente tem até 30 dias para fazer essa reaplicação, porque senão a gente começa a aceitar o risco de formação de anticorpos contra a toxina, o que levaria a uma certa resistência ao longo do tempo, que é o que a gente quer evitar. Então, a priori, de 2 semanas a 30 dias, a gente faz essa reavaliação. É normal, logo no início da aplicação, nos primeiros dias ou na primeira semana, começar a subir mais de um lado do que do outro. Às vezes o paciente fica assim, apavorado. A minha avó, quando fez toxina pela primeira vez, ela me ligou. Luciana, eu achei que eu tinha tido um AVC. Porque ela levantava a sobrancelha e ela não conseguia levantar de jeito nenhum. Ela, eu me lembrei que eu tinha feito toxina. Ela nunca tinha feito, então ela não sabia como que funcionava. E é exatamente assim, na primeira semana você sente um peso, algo estranho que está ali acontecendo, mas é da toxina. Ao longo do tempo aquilo ali vai ajustando e com 2 semanas a gente está com um resultado ideal. E aí o máximo que a gente vai fazer é um retoque aqui, outro ali, ou muitas vezes nem precisa de retoque algum. Tá, mas quanto tempo essa toxina vai durar no meu rosto? Isso vai depender bastante. Pacientes que estão usando antibiótico, em geral, tem uma durabilidade um pouquinho menor. Pacientes que fazem muita atividade física também. Mas ninguém vai deixar de fazer atividade física nem parar de tratar uma infecção por causa da toxina botulínica. O que a gente precisa entender é que a toxina botulínica tem uma durabilidade média de mais ou menos 4 meses. Não é mais 6, como a gente era acostumado há um tempo atrás. Em geral, a gente lida com essa realidade de 4 meses. Só que ela não vai ficar paralisando a nossa musculatura ao longo desses 4 meses. E da noite para o dia você vai acordar com a musculatura movimentando novamente. Não. Na verdade é assim. Quando você faz a aplicação, no primeiro mês você tem aquele pico de resultado. É ali que a sua toxina está no auge. Então a musculatura está bem travadinha. Depois desse período, ela vai retomando aos poucos aquela movimentação. E aos 4 meses, em geral, você já retomou toda aquela contração e nesse momento você já está apto a fazer sua toxina novamente. Então vou ter que ficar fazendo o tempo todo essa toxina botulínica. Vai! A não ser que você queira ficar com rugas, enfim. E na verdade, gente, a gente não pode encarar o resultado da toxina botulínica resumido nesses 4 meses. Na verdade, quando a gente está fazendo o tratamento com a toxina, a gente está relaxando a musculatura. Então, nesse período, você está deixando de produzir rugas. Então, encara como um tratamento. Além disso, como eu falei lá no início, a toxina ela consegue reorganizar a nossa musculatura. Então, a gente percebe ao longo do tempo, o mesmo paciente que volta sem toxina para fazer novamente, ele está melhor do que ao início, antes dele fazer a aplicação. O que acontece? A gente vai tendo um realinhamento, por exemplo, da sobrancelha. Então, a gente consegue abrir um pouco mais o olhar, como se a gente reeducasse a nossa musculatura. Dessa forma, a gente vai ganhando um rosto mais suave e, além do mais, a gente vai diminuindo a formação das rugas ao longo do tempo. Um botox vai te deixar 100% mais bonita? Não necessariamente. Eu sempre gosto de falar que a toxina, ela em geral é a porta de entrada de procedimentos. Em geral, por onde os pacientes gostam de começar. Mas ela é muito bem aplicada, principalmente quando ela é associada com outros tratamentos. A gente gosta de falar hoje na dermatologia sobre os pilares do rejuvenescimento, que é algo que depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhes. Mas eu não posso trabalhar só a musculatura. Eu também preciso devolver a formação de colágeno, devolver o viço, a elasticidade da nossa pele. Eu preciso muitas vezes reestruturar o rosto. Então existem outros tratamentos que, associado com a toxina botulínica, vão dar aquele efeito uau, que as pessoas percebem que é uma pessoa que está bem cuidada, que se cuida. Em geral, uma paciente que vai ao dermatologista com regularidade e normalmente acaba fazendo toxina também, ela tem esse tchan, esse diferente,
aquilo que as pessoas percebem que a pessoa fez algo, mas não conseguem dizer exatamente o quê. Esse é o mais interessante. Eu falo que aquele resultado que você olha e você consegue dizer exatamente o que a pessoa fez é um resultado que a gente não quer. Eu quero que você faça seu procedimento, que você ande na rua e que você tenha a opção de dizer ou não se você fez algum tipo de procedimento. Então, não precisa ficar com medo de fazer toxina ou fazer preenchimento, porque vocês veem aqueles resultados super, assim, fora da curva por aí. Lembra que esses são os resultados fora da curva. Aquele é o resultado ruim que você enxerga o que foi feito. Os resultados bons estão circulando perto de você e você só tá tendo aquela impressão, nossa, como ela tá bonita e descansada. A última coisa que eu queria falar hoje com vocês a respeito de toxina é sobre a última novidade, que foi a toxina que foi aprovada pelo FDA, que é o órgão que faz a vigilância, né, que libera as medicações para uso nos Estados Unidos. É como se fosse o equivalente à Anvisa daqui do Brasil. Então, lá foi aprovada uma nova toxina botulínica e ela promete durar alguns meses a mais do que as toxinas que a gente já utiliza. O que a gente sabe a respeito disso? Ela é produzida de uma maneira diferente, então ela tem menos proteína no seu invólucro. É como se ela tivesse menos chance de dar uma resposta imune, digamos assim. E aí, por conta disso, ela duraria um pouco mais. Entretanto, os estudos que foram feitos a respeito dessa nova toxina levaram em consideração uma aplicação de uma dose maior do que a usual que a gente tem feito com as toxinas que a gente conhece. O que a gente precisa saber toda vez que chega uma novidade é preciso a gente se inteirar um pouco mais do assunto para entender se realmente vale a pena ou não. Provavelmente esse ano ou no próximo ano essa toxina está chegando no Brasil, ela não está disponível aqui. E o que a gente vai ter que avaliar também na prática é se eu preciso utilizar essa dose um pouco maior de toxina para eu conseguir essa durabilidade um pouco maior e levar em consideração se essa dose maior também vai mudar os resultados que eu já estou acostumada a ter com a toxina botulínica. Então, assim, não dá para sair correndo atrás da novidade, mas com certeza é uma luzinha no fim do túnel, principalmente pra gente que quer uma toxina que dure um pouquinho mais do que aqueles 4 meses que eu falei para vocês mais cedo. Essa série de conteúdos foi criada para te ajudar a tirar as principais dúvidas que eu recebo todos os dias no consultório. Eu espero que esse primeiro episódio tenha te ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida a respeito de toxina botulínica, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em falar com você. Mas o mais importante de tudo isso que eu falei aqui hoje é você estar de bem com a pele.